Fala galera! Priscilane na área, meus filhos. Olha só, muitos alunos me mandaram dúvidas sobre a redação da URI e aí eu resolvi gravar esse vídeo comentando algumas provas anteriores e explicando para vocês como que a URI cobra a redação. Galera, olha só. Por que que vocês têm tanta dificuldade em fazer a redação da URI, a redação da UPF, a redação da ACAF, a redação da UFSC, a redação da UFPR e de tantas outras bancas de vestibulares? Porque vocês estão habituados com o modelo Enem. Galera, o Enem, ele traz um modelo engessado, um modelo mecanizado já de redação. Por isso que vocês veem inúmeros professores, né, a galera que tira 900 mais aí vendendo o curso de redação. Por quê? Porque ele é uma fórmula. E aí os alunos colocam as alusões e os argumentos dentro desse texto e manda para o Enem, deu pra bola, fechou o repolho. URI, UPF, ACAF e esses outros vestibulares que eu comentei com vocês, eles não aceitam, né? Eles não veem com bons olhos essa mecanização das redações. Por isso que vocês sentem tanta dificuldade para produzir os textos. Então, às vezes, o aluno escreve 20 redações, iniciando todas elas com a Constituição Federal, iniciando todas elas da mesma forma, finalizando elas da mesma forma. E aí que é o problema. Por quê? Porque a galera acha que a redação é só isso, mas a redação vai além disso. Então vocês não podem querer trazer para a URI aquele modelo esquematizado, aquele modelo pronto que vocês já têm em mente. Galera, o problema não é usar o em primeiro lugar, o primeiramente, o em segundo lugar, o sequencialmente. O problema é todo o texto estar engessado. É você escolher alusões, escolher repertório, escolher informações de outras áreas do conhecimento que não estejam bem relacionadas àquilo que você queria falar. Então é quando você decora, por exemplo, uma citação coringa e quer enfiar ela em qualquer tema. A banca vai perceber que você apenas decorou essa alusão e que você não está efetivamente refletindo sobre ela. Né? Eu sempre falo isso e repito que às vezes os alunos trazem a utopia do Thomas More para a redação e nem sabem o que significa utopia. Então é nesse sentido que vocês precisam ter cuidado. Tudo que for mencionado no seu texto precisa estar efetivamente articulado àquilo que você quer escrever, porque do contrário você vai ser penalizado por isso. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e vou trazer algumas informações aqui sobre a prova. Aqui nós temos a prova, né, 2021, para vocês verem, né? Tem as informações aqui referentes às orientações referentes à prova, né? E aí aqui nós temos mais especificamente em relação à redação. Por favor, prestem atenção às instruções. Prestem atenção naquilo que a banca tá trazendo para vocês. Olha lá, faça sua redação em folha própria que será fornecida pela banca. Não se esqueça de assinalar com um X qual das propostas que você vai fazer, para a banca saber, né, a partir de qual que ela vai corrigir. Não se esqueça de assinalar. Redija um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Deixa esse aqui em stand-by que eu já vou falar sobre esse item 3 aqui com vocês, ok? Escreva a caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Faça o rascunho no espaço que lhe é dado e releia-o atentamente antes de passar a limpo. Gente, tem aluno que negligencia o rascunho, tem aluno que não faz rascunho, que não planeja o texto, que não estrutura o texto. Você não pode fazer isso. O rascunho ele está ali para te ajudar, para que você consiga estruturar a sua redação, fazer um plano de texto bem adequado e aí trazê-lo para a sua redação. Escreva com letra legível. Não é permitido o uso de corretor líquido.
Se errar, apenas risque a expressão e reescreva com clareza, tendo em vista que você não receberá outra folha de redação. Demonstre competência ao expressar-se conforme as normas da língua padrão, com adequação ao tema, ao interlocutor e à situação. Atenda exatamente aquilo que a banca está pedindo. Você vai ser anulado, vai ter a sua redação anulada se você escrever de uma maneira ilegível, se não tiver, né, legibilidade na sua redação, se você fugir do tema, se você não atender ao tipo textual, se você não escrever, se você se identificar ou tiver marcas de sinalização na sua redação, desenhos, pinturas, se você escrever menos do que 20 linhas, se você tiver cópia dos textos da prova ou se você redigir em língua estrangeira, tudo bem? Então, olha só, voltando aqui, ó, redija um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Olha aqui para mim, galera. Todo texto, ele precisa, né, quando você vai escrever o texto para essas bancas, você precisa seguir as características do gênero. No caso da URI, ela cobra uma dissertação argumentativa, ela já especificou que vai ser uma dissertação argumentativa, tudo bem? Qual é a base da dissertação argumentativa? Qual é a base da dissertação argumentativa? Deixa eu trazer aqui para vocês a base da dissertação argumentativa. A base da dissertação argumentativa é você ter uma tese. O que é essa tese? Essa tese é você ter um ponto de vista e ter esse ponto de vista defendido por meio de argumentos. Essa é a base da redação. Ter uma tese e defender essa tese por meio de argumentos. Então, aí você pode trazer dados, você pode trazer exemplos, você pode trazer fatos, você pode trazer citações, você pode trazer o que você quiser aí para comprovar essa sua tese dentro, né, das estratégias argumentativas que vocês escolherem. A base do gênero é essa. Se a base do gênero é essa, você sabe que você tem que escrever uma introdução, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. É isso que você tem que fazer no seu texto. Então, para de surtar. Para de entrar em surto psicótico. Essa é a base do gênero dissertativo argumentativo. E é o gênero que a sua banca cobra. Por quê? Porque tá aqui, ó. Dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo. Então, é sempre apresentar uma tese e defender essa tese por meio dos argumentos. É igual ao Enem? Acabei de dizer no início do vídeo que não. O Enem cobra a dissertação argumentativa, mas ela é a dissertação argumentativa com base nas competências. E a URI, ela quer que você seja mais autoral, mais expressivo. A URI, ela não vai te trazer a proposta certinha ali para você só pegar ela e já trazer para o texto. Ela vai fazer com que você interprete, com que você compreenda, com que você retire ali o tema da redação. Por isso que a galera tem tanta dificuldade. Então vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe a primeira proposta, né, para a gente ver junto. Então, olha lá, proposta 1. Observe e leia. Nós não aprendemos. Então, aqui nós temos imagens de crianças que morreram, né? Então, olha só. Esta charge representa 3 fatos históricos que impactaram o mundo. Na primeira imagem, a menina símbolo da bomba de Hiroshima, no Japão, em 45. Na segunda, o menino Kong Neon, uma criança sudanesa fugindo da fome e observada por um abutre. E a última, o menino sírio Aylan Al-Kurdi, que com outros refugiados morreu na praia de Bodrum, na Turquia. Os fotógrafos foram premiados com essas fotos. Depois de mais de meio século, como diz a charge, nós não aprendemos. Significa que a falta de solidariedade se repete ao longo da história. Aí, né, a fonte disso. O mundo sairá melhor. A pandemia do coronavírus veio para melhorar ou piorar os rumos da humanidade?
A pandemia vai nos tornar menos arrogantes. Acreditávamos que havíamos dominado a natureza, e isso não é verdade. A natureza nos guardou uma grande surpresa. Há mais de 1 milhão de mortos no mundo por causa de um vírus. Quando esse terrível capítulo se finalizar, vamos estar mais dispostos a investir em pesquisa científica e sistemas de saúde à altura, já que nenhum deles estava em nenhum país. Mário Vargas, o maior escritor latino-americano. A humanidade tem todo o conhecimento e as ferramentas tecnológicas para vencer o novo coronavírus. Acho que o maior perigo não é o vírus em si. A humanidade tem todo o conhecimento e as ferramentas tecnológicas para vencê-lo. O problema realmente grande são nossos demônios interiores, nosso próprio ódio, ganância e ignorância. Temo que não se esteja reagindo a esta crise com solidariedade global, mas com ódio, colocando a culpa em outros países, em minorias étnicas e religiosas. E aí é o Yuval Harari, né? O historiador israelense. Tudo bem? Então, olha só. Aqui nós temos três textos que mostram, né, essa questão de que nós não aprendemos, de que nós não somos solidários, de que as pessoas não olham para o outro, né, com esse amor, com essa empatia. A partir desses três textos, produza um texto dissertativo, argumentativo, defendendo, refutando ou ponderando a seguinte afirmação: mesmo decorrido quase um ano da pandemia, nós ainda não aprendemos a solidariedade. Seu texto deve demonstrar claramente a sua opinião sobre o assunto, com argumentos sólidos, podendo inclusive serem exemplificados. Então, o que você vai fazer? Você vai reler esses textos de apoio, você vai reler isso que a banca está te dando e você vai fazer o planejamento da redação. Qual é o tema? Você tem aqui o tema. O tema é: mesmo decorrido quase um ano do início da pandemia da Covid-19, nós ainda não aprendemos a solidariedade. Esse é o tema. Agora você precisa trazer a sua tese. O que você pensa sobre isso? O que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre isso? A banca pediu em que você defenda, refute ou pondere a seguinte afirmação. Você acha que realmente é isso? Sim. E aí você vai trazer, ó. Mesmo decorrido quase um ano da pandemia, nós ainda não aprendemos sobre a solidariedade. Então, a sociedade não é solidária mesmo após um ano da pandemia. Copia igual ali. Quando você fala que a sociedade não é solidária, você já tem o seu posicionamento marcado e aí você vai defender os seus argumentos. Por que ela não é solidária? Por que a gente não aprendeu nada sobre isso? Por que a gente não saiu melhor disso? Por quê? E aí o seu argumento, o seu conhecimento de mundo, as informações que você sabe que vão ser apresentadas aqui na redação. Não existe um esquema, não existe um esqueleto, não existe um modelo. Ó, gente, comecem sempre dessa forma porque vai dar certo. Não existe. O que existe é você fazer um plano de texto. Então, a banca quer saber a minha opinião sobre isso. Então, eu escrevo o tema e a partir desse tema eu tenho a minha tese, eu tenho o meu posicionamento, eu tenho aquilo que eu penso. O que eu penso sobre isso? Eu penso que sim, obviamente a sociedade não é solidária. Não, eu acho que a sociedade é solidária e a gente ser o melhor do que isso. Não, depende do caso. Você que vai defender. Por quê? Porque a base do gênero é
ter um tema, apresentar um posicionamento em relação a esse tema, que é a tese, e trazer argumentos para convencer o seu leitor desse posicionamento. Tudo bem? Agora, meu amor, é com você. Na introdução, você precisa falar desse tema, deixar o seu posicionamento bem marcado, antecipar os seus argumentos e aí continuar escrevendo a redação. Tranquilo? Aqui nós temos a segunda proposta. Então, nós temos, né, ó, doe sangue, doe vida, toda roupa tem uma história, escolha um final feliz, cuide de quem sempre cuidou de você, amor no carrinho, enche o carrinho de amor, pegue a bondade e doe a quem não sabe doar, descubra o amor e faça-o conhecer o mundo, doe amor, seja doador de órgãos, deixe um legado, doe órgãos. Leia. Decorrentes da pandemia que assola e atemoriza o mundo todo, fatores como isolamento social, desemprego, depressão, ansiedade, medo, dentre outros, despertaram em muitos sentimentos de solidariedade. Assim, multiplicaram-se as campanhas de doação. Temos doação de alimentos, de roupas, de livros, de materiais, de construção, de remédios, de celulares, de materiais escolares, de tempo, de conhecimento, de carinho, de amor, além das tradicionais campanhas de doação de órgão e sangue. Certamente você viu e ouviu muito sobre o tema. Os 6 slogans acima ilustram algumas das campanhas promovidas. Escolha uma ou mais formas de doação que mais impressionou ou impressionaram você e escreva um texto dissertativo argumentativo que atenda às orientações dadas. Então, olha lá. Você vai escolher qual delas que mais te chamou a atenção, e que impressionou você. E escreva o texto, né, que atenda às orientações, ok? Então, olha só, como que você vai fazer? Vamos supor que nós vamos pensar aí na proposta de doador de órgãos, né? Ó, seja doador de órgãos. Então, olha lá. O tema, né? Qual é o meu tema? O meu tema é a doação de órgãos, né? A doação de órgãos. O meu posicionamento, a minha tese é defender isso, né? A importância da doação de órgãos. Olha lá, a importância da doação de órgãos. Então, isso é aquilo que eu vou defender. Lembrando que eu tenho que mencionar o porquê que ela me impressionou. Por que que isso impressionou? Então, aqui você vai trazer para mim os argumentos que reiterem a importância da doação de órgãos. A importância de que, né, doar órgãos, por que que é tão importante? Porque mesmo no momento de dor, no momento de fragilidade, no momento de desespero, no momento de tristeza, né? Essa sensação de amor, de respeito, de empatia, de pensar no outro prevalece. A solidariedade deixa evidente que mesmo em momento de dor as pessoas ainda conseguem pensar no outro, sem esperar nada em troca. Entenderam? Então, por que que vocês têm, gente, porque no doutorado, por que que vocês têm dificuldade, né, para pensar aí na URI? Porque parece que vocês não têm a clareza, né, daquilo que a banca quer de você. Por quê? Porque a banca está exigindo não só a produção de texto, ela está exigindo a compreensão, porque você vai ter que defender, você vai ter que delimitar o tema. Você que vai ter que delimitar aquilo que você vai escrever. Por isso, a dificuldade. Por isso, essa insegurança na hora de produzir. E aí, olha só que nós temos a folha de redação, o título tá aqui. Então, meu filho, taca pau nesse título aí. Maratone os vídeos que eu tenho aqui no canal, especialmente da Unicentro, porque eu sempre trago o título aí nas correções da Unicentro e já sugiro, né, alguns títulos que vocês poderiam usar nas redações de vocês. Tudo bem? Vou comentar só mais uma proposta que foi essa aqui, ó, né? Que a galera ficou com dúvida porque ele dizia em primeira pessoa. Gente, pelo amor de Deus. A banca falou em primeira pessoa, você vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão em primeira pessoa e abandona, segue aquilo, segue o baile. Os 7 pecados atuais: gula iFood, luxúria Tinder, inveja Facebook, soberba LinkedIn, vaidade Instagram, preguiça Netflix e a ira Twitter. Gostei dessa aqui, né? O texto 1 desta prova, os 7 pecados capitais do mundo digital,
possibilitou de forma inusitada relacionar os hábitos e atitudes do século XXI com algo que surgiu na Grécia Antiga. O chargista mato-grossense Gerson Henrique tem feito sucesso na internet com a representação gráfica acima. Comparou os tradicionais 7 pecados capitais com as redes sociais ou aplicativos digitais mais influentes da atualidade. De acordo com essa imagem, pode-se fazer a seguinte correlação. Vaidade e orgulho é uma assídua frequentadora do Instagram, soberba das caras no LinkedIn, rede focada em carreira, luxúria tem irrefreada adição ao Tinder, aplicativo usado para encontros ou paqueras, a ira ou a raiva vocifera furiosamente no Twitter, gula é usuária recorrente do iFood, inveja acessa o tempo todo o Facebook e a preguiça é viciada na Netflix. Proposta. Com base nos textos mencionados acima e seu conhecimento de mundo, produza um texto dissertativo argumentativo, escrito em primeira pessoa do singular, que responda a seguinte questão. O que você considera pecado nos dias de hoje? Para desenvolver o tema, você deverá apresentar seu posicionamento, bem como argumentos sólidos para defendê-lo. Gente, o que você considera pecado hoje em dia? Eu considero pecado hoje em dia a ira. E aí você já poderia relacionar com a cultura do cancelamento, que está muito bem articulada essa questão da ira e das redes sociais. E aí você já traz em primeira pessoa. Mantém a mesma coisa que você já escreve habitualmente na dissertação argumentativa, mas nesse caso que a banca delimitou escrever em primeira pessoa, você traz a primeira pessoa, minha filha. Pronto! Então, olha só, é só você seguir o comando, é só você seguir aquilo que a banca quer de você. Não entre em pânico. Você sabe a base da dissertação argumentativa. Pronto. Por que essa dificuldade? Porque não tem um modelo, não tem algo que diz assim, escreva sempre dessa forma, assim, assim, assado. Gente, a dissertação argumentativa é essa. Então, na introdução, você vai comentar sobre o tema. No primeiro parágrafo, olha lá, os vizinhos estão arrebentando tudo aqui, ó. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai trazer o seu primeiro argumento, no segundo, o segundo argumento, e na conclusão, vai fazer uma síntese do seu texto ou vai usar uma citação para complementar. Tudo bem? Tranquilo. Tem dúvida na URI? Maratone os vídeos aqui do canal da Unicentro. É naquele estilo autoral, se colocando no texto e defendendo seu posicionamento. Tudo bem? Vou tentar trazer algumas correções da URI aqui para ajudar vocês também, beleza? Pode escrever redação? Bora, meu filho!